Olá, vizinhos seguidores do X-Pirotadas, e olha aqui mais uma vez com mais uma camisa belíssima. Essa eu vou ficar em pé para mostrar a referência. Olha que desenho lindo! Mais um oferecimento do Chico Rei, muito obrigado, Chico Rei. Eu havia encerrado ontem a nossa sessão. Quer que eu chame um táxi? Porque o assunto já tinha acabado. Só que eu notei que eu postei vídeo segunda, terça, quarta e quinta e não tinha nenhum vídeo programado para hoje, sexta-feira, porque o assunto já estava acabado. Então, para não deixar a sexta-feira em branco, um vazio, eu resolvi retomar a sessão, que é que eu chamo um táxi, mas dessa vez não mais falando sobre a saída de Carlos Villagrán, não mais falando sobre a saída de Ramon Valdez, porque esse é um assunto que já está encerrado. Eu acho que já expliquei muitas coisas, né? Já mostrei materiais de revistas, reportagens da época. Eu acho que a saída do Carlos e a saída do Ramon já são dois assuntos que já estão já num nível legal de entendimento, né? De compreensão dos seguidores de todo mundo. E aí eu pensei, então, o que é que eu vou falar nessa parte da sessão de hoje? Simples, é óbvio. Carlos e Ramon foram duas saídas que o elenco de X-Espírito teve, mas não foram as únicas. Durante toda a trajetória dos 25 anos que X-Espírito permaneceu na televisão mexicana, na Televisa, praticamente todo o elenco fixo de X-Espírito, em algum momento desses 25 anos, saiu do grupo e depois voltou. Carlos e Ramon foram os dois casos que saíram e não voltaram, né? Ramon ainda deu aquela volta, ficou aquele negócio ioiô indo e voltando, mas os outros, em algum momento, saíram do elenco e depois regressaram. Então nós vamos falar um pouco sobre a saída desses personagens, né? Dos atores de Chaves, durante essa trajetória dos 25 anos de Chespirito na televisão mexicana. Começando pela ordem cronológica, nós vamos falar de Rubén Aguirre. Rubén Aguirre foi uma das pessoas que começou com Chespirito desde antes de Chaves, desde antes de Chapolin, desde antes dos Super Gênios. Rubén Aguirre começou a trabalhar com Chespirito no finalzinho, na segunda metade dos anos 60, 67, 68, com um programa chamado Chespirotadas. Era um programa de sketches curtos, sketches de poucos segundos, onde faziam umas piadas de humor rápido mesmo. Terminava uma piada, a pessoa nem estava terminando de rir de uma, já estava começando outra. Daí o Rubens seguiu com o Chespirito para uma série chamada El Ciudadano Gomes, que é uma série que infelizmente nunca foi reprisada, assim, teve uma reprise no começo dos anos 70, mas não foi comercializado para os outros países da América Latina. A gente nunca teve acesso a nenhum trechinho assim de vídeo sequer dessa série El Ciudadano Gomes. E aí Rubens continuou com o Chespirito no Super Gênios da Mesa Quadrada. Ele é um dos primórdios, né? Ele junto com a Maria Antonieta, junto com o Ramon Valdez e o próprio Chespirito, os quatro formavam o elenco pré-histórico, né? Estavam desde o começo da criação do grupo de Roberto Gómez Bolaños. Em 1971, Chespirito cria o quadro Los Chifladitos, Os Maluquinhos. Conta a história dos dois maluquinhos que a gente conhece aqui no Brasil, que é o Chaparrón Bonaparte, o Pancada, e o Lucas Tanheda. Chaparrón, ¿sabías que la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos? Que tú y yo estamos locos, Lucas. Figúrate nada más. No les hagas caso. Buenas tardes, vecinos. Buenas tardes. Então, durante o ano de 71, Chespirito forma dupla com Rubén Aguirre para ser o Pancada e o Lucas. E esse sketch dos chifladitos, dos maluquinhos, acabou se tornando um sucesso. O pessoal gostava, até eu acho que é porque as piadas meio nonsense, as coisas nada a ver, acabou caindo no gosto dos espectadores e começou a fazer sucesso. Não sei se por causa disso, né, por uma questão de querer desfalcar a equipe mesmo fazer maldade, a emissora concorrente, que na época era
o Canal 2, o Telesistema Mexicano, chamou o Rubén para ir trabalhar com eles. Después de eso del Chapulín hice El Chavo, que esto también es muy casual. Yo hacía algo que sigo haciendo ahora, que es Los Chifladitos con Rubén Aguirre. Y a Rubén Aguirre le ofrecieron un excelente trabajo en Canal 2, que era entonces mi competencia, yo estaba en 8. Y me dijo, me voy. Le dije, pues, si te interesa, claro, y si quieres regresar, las puertas están abiertas. Pero entonces yo ya no podía sustituir al actor, porque no se puede en esos casos. Dije, voy a sustituir el sketch. Y 2 semanas antes había hecho yo una cosita de niños, así, sin continuidad. Pero había gustado, entonces hice otra, y hasta el tercero o cuarto le puse Chavo, luego llamé a la Chilindrina, etc. Entonces el Chavo es porque se me fue Rubén. Después regresó a ser el profesor Girafales, pero salió casualmente. Vale lembrar que nessa época o Chespirito fazia os seus programas no Canal 8, na televisão independente do México, TV TIM, no Canal 8, e a emissora que era diretamente concorrente ao Canal 8 era o Canal 2, que era o Telesistema Mexicano. E aí quando foi em 1972, o Canal 2 tirou o Rubén do elenco de Chespirito, oferecendo, né, uma proposta, né, com um salário melhor e tudo. Rubén se viu tentado a ir trabalhar no Canal 2, e aí ele foi. Chespirito disse que ele podia ir, porque obviamente ele não tinha esse direito de prender ninguém a ele, e disse que as portas estariam abertas para quando ele quisesse voltar, que voltaria quando quisesse. Ele entendeu que o Rubén estava procurando, né, a progredir, estava procurando, né, ascender na sua carreira e também a questão financeira, só sendo muito incompreensível para não entender as razões do Rubén. E aí Rubén se foi no comecinho de 1972, mais ou menos fevereiro de 1972. Por conta dessa saída do Rubén, em 1972, Chespirito se viu na urgência de criar outro quadro que substituísse os maluquinhos, o Pancada e o Lucas. Se ele quisesse, ele poderia ter colocado outra pessoa, poderia ter colocado o Ramon para fazer outro maluquinho em parceria com Chaparrão, com Pancada. Poderia ter colocado qualquer outra pessoa. Poderia ter colocado outro ator para fazer o Lucas, mas ele não quis substituir o personagem do Lucas, não quis substituir a situação dos maluquinhos, do Chaparrão e do Lucas. Então ele se viu na necessidade de substituir o quadro. Não ia mais ter o quadro dos maluquinhos e ele precisava colocar um quadro no lugar dos maluquinhos. E aí ele se lembrou de um sketch que ele tinha feito umas semanas antes, em que ele interpretava uma criança. E aí ele fez esse sketch onde ele interpretava uma criança. E teve uma reação positiva, né, da audiência. E aí na outra semana ele resolveu colocar de novo esse sketch em que ele interpretava uma criança. E a Maria Antonieta de las Nieves também interpretava criança. E mais uma vez repercutiu bem. E aí na outra semana colocou de novo. E colocou de novo. E assim, dessa necessidade de substituir os maluquinhos, foi que nasceu o Chaves do 8, no Canal 8, na TV TIM. O que o Rubén foi fazer no Canal 2, no Telesistema Mexicano, até hoje eu não sei, porque eu não tive acesso a essas informações. Talvez ele tenha dito na autobiografia dele, mas eu ainda não cheguei a comprar, não li, não tive acesso à autobiografia, mas eu não sei o que ele foi fazer lá no Canal 2. O fato é que em 1973, no ano seguinte, o Canal 2, o Telesistema Mexicano, se junta com o Canal 8, a TV TIM, e as duas juntas formam um grande conglomerado que atualmente a gente conhece como a Televisa. Então a Televisa é a junção, a fusão desses dois canais. E aí, como o Rubén, né, voltou a trabalhar na mesma emissora que Chespirito por causa dessa fusão, em 1973, Rubén Aguirre volta para o elenco de Chespirito, ainda dentro do programa Chespirito. Os sketches em que ele volta para o programa Chespirito são, infelizmente, perdidos mundialmente. A gente não tem acesso nem a foto, nem a nada. Talvez esteja lá mofando nos acervos da Televisa, na Protele, né? Quem sabe algum dia vem à luz. Mas, por enquanto, a gente ainda não tem acesso. E aí, qual foi a solução que foi dada? Rubén Aguirre entraria no elenco de Chaves como o professor Girafales, que era um personagem que ele já havia interpretado nos Super Gênios da Mesa Quadrada desde 1970.
Então, em 1973, o personagem que era dos Super Gênios passou a ser um personagem de Chaves. E quando Chaves virou uma série independente, em 73, fevereiro de 73, Rubén Aguirre já estava lá também nos primeiros episódios. Então a gente vê que não foi só o Kiko que saiu do programa, não foi só o Seu Madruga que saiu do programa. Todos do elenco de Chaves, uma vez na duração que o programa teve no ar, saíram e depois regressaram. Então Rubens saiu em 72, voltou em 73. Seguindo com essa lista de pessoas que iram e voltaram na ordem cronológica, em 1973 a gente tem um exemplo clássico de Maria Antonieta de las Nieves, a Chiquinha. Outra que começou desde os primórdios, né, com Chespirito, 1970, acho que até 69, 68, ela começou com Chespirito. Ela já entrou no elenco dos Super Gênios para substituir outra mocinha. No elenco original dos Super Gênios da Mesa Quadrada existia uma mocinha chamada Bárbara Hampson, que era a moça que pegava as cartas e que entregava para os gênios, para os Super Gênios da Mesa Quadrada poder ler e responder da maneira louca que eles respondiam. Só que essa Bárbara Hampson também saiu do canal 8 e foi pro canal 2. Eu não sei qual era o problema desse canal 2, né? Saia puxando o tapete de todo mundo. E aí a Bárbara Hampson saiu e no lugar dela entrou a Maria Antonieta. Então a Maria Antonieta foi uma das que acompanhou a trajetória de Chespirito do começo até o final, praticamente. E aí ela entrou no lugar da Bárbara, virou a Chiquinha, né? Anos depois acabou dando vida à personagem da Chiquinha. Em 1973, Maria Antonieta de las Nieves engravida do seu marido, obviamente, Gabriel Fernandes. Os dois têm apenas um filho biológico e foi em 1973 que ela engravidou. Ela permaneceu durante a gestação gravando normalmente os episódios de Chaves. Só que a Chiquinha, né, com o passar do tempo, a barriga começou a crescer. Por conta disso, o vestido dela tinha que ser alargado, né? Botava uns negócios de arame nas beiradas do vestido para dar a impressão de que ele é frouxo. As calçolas dela também ficaram mais largas para poder a barriga com o bebê ficar confortável para ela. E aí as cenas em que ela tinha que correr eram coisa mais cuidadosa. Ela corria com certo cuidado para não poder cair, né? Imagina acontecer um acidente com o coitado do bebê. Até onde ela aguentou, ela gravou o programa do Chaves grávida. Não, esse é meu, esse finalzinho é meu. É isso. Que delícia. Mas chegou um momento que ela tinha que dar à luz, né? Que o bebê tinha que nascer. E em outubro de 73, então, outubro de 1973, a Maria Antonieta de las Nieves se retira do elenco de Chespirito para dar à luz ao seu único filho legítimo, Gabriel Fernandes Júnior, né? O filho dela. Ela tem uma enteada, que é filha do marido dela, mas não é filha biológica dela, mas ela trata como se fosse filha, Verônica Fernandes, que futuramente também chegou a ser uma das atrizes que interpretou a Patty. E aí a ideia era que ela tivesse sua licença maternidade e voltasse para a temporada de 1974 do Chaves. Mas nesse meio de tempo, ela recebeu uma proposta do canal 13, que era um canal do governo, que futuramente seria a TV Azteca, para ela comandar um programa de variedades. Um programa que tinha mais ou menos 3 horas de duração, ao vivo, diário. Todos os dias ela entrava no ar e apresentava o programa ao vivo. Com um salário razoavelmente bem melhor do que com o que ela ganhava com Chespirito. Lógico, essas propostas tinham que ser tentadoras para fazer o pessoal desistir de um grupo, de um programa que estava começando a dar certo. E aí ela aceitou. Ela fala na autobiografia dela, Havia una vez una niña en una vecindad. Ela conta como se deu toda essa trajetória. Em 1974, depois que já tinha acabado a licença maternidade, ela comanda o programa Pampa Pipiltzin.
programa era apresentado por ela, juntamente com o ator, dublador, apresentador Julio Lucena. E aí os dois, além de apresentar o programa, vez por outra apresentavam esquetes humorísticos, em várias ocasiões diferentes. Paródias, como Napoleão e Josefina. Já apresentou programas dentro de um circo, do lado de tigres, essas coisas. Era um programa educativo. A Maria fala no seu livro que por conta de ser ao vivo, de ter várias horas de duração, estava sendo muito cansativo para ela, muito cansativo. E o salário não estava compensando. Ela ganhava muito bem com esse programa, inclusive ela só aceitou esse salário, essa oferta, porque ela estava precisando reformar a casa dela para poder fazer o quarto do bebê que tinha nascido, e o dinheiro que o Canal 13 tinha oferecido dava para fazer isso, comprar até uma casa melhor. Comprou uma casa melhor, reformou e tal. Mas estava ficando muito cansativo para ela fazer esse programa. Todo dia, 3 horas por dia, diário, ao vivo. E como era um programa educativo infantil, a diretora do programa, ou era o diretor do programa, não lembro, queria que ela desse informações, curiosidades, informações educativas que ela não tinha conhecimento. Ela disse no livro que ela era uma atriz, ela não era uma educadora. A direção do programa queria que ela transmitisse informações sobre, sei lá, sobre geografia, história, que ela desse aulas nos intervalos ou no meio das entrevistas. Fizesse uma coisa que não era obrigação dela fazer. Ela era uma atriz, o negócio dela era entreter o público. Ela não tinha acesso a essas informações que a direção do programa queria que ela desse. Aí ela começou a se estressar com o pessoal do Canal 13, lá do Pampa Pipiripsim, lá da TV. No finalzinho de 74, né, início, né, obviamente, né, durante isso, ela se retirou do elenco de Chespirito. Então, do finalzinho da temporada de 73, outubro de 73, ela saiu por causa da gravidez. Durante toda a temporada de 74, não existe Chiquinha no Chaves, porque a Maria estava apresentando o Pampa Pipiripsim no outro canal. Então, foi em 1974 que Chespirito também se viu na necessidade de criar outros personagens para substituir a Chiquinha, que havia saído. Então, é nessa ocasião, por exemplo, que ele cria Pops, que ele cria um Nhonho, que ele cria a Malitia, ou a Malu, que é uma afilhada do Seu Madruga, que foi interpretada pela Maria Luísa Alcalá, e que chegou a gravar uns 3 episódios na Vila, substituindo, né, a Chiquinha. Então, durante toda a temporada de 74, a Maria não participa, e até alguns, assim, da temporada de 75 também. Só que no final do ano de 74, Maria encontra Chespirito, casualmente. Chespirito a convida para jantar na sua casa. Isso aqui, olha, tudo que eu tô falando, né, tá aqui, viu? Não tô inventando nada. Chespirito convida a Maria para jantar na sua casa para conversarem sobre negócios. Ele queria que ela voltasse para o programa. E ela, como já estava com desgostos com o Canal 13, com Pampa Pipiripsim, ela se viu, né, com vontade também de voltar ao programa do Chaves. E aí a Maria foi jantar na casa de Chespirito, que na época era casado com a Ana Graciela, receberam ela muito bem, começaram a jantar. E aí o Chespirito bateu a real para ela. Disse, olha, eu quero que você volte para o programa, porque eu estou pensando em demitir o Carlos Villagrán e a Florinda Mesa, porque eu descobri que os dois estão tendo um caso e o Carlos é casado e isso eu não vou aceitar. Cara de pau, né? As ironias do destino. Isso aqui é o que ela disse no livro, né? E aí ela disse, tá bom, eu volto, mas eu quero um salário tal, e eu quero que o meu nome volte a ser o segundo crédito. Eu não sei qual é o problema desses mexicanos que faz questão de ter o nome nos créditos bem no começo. Fica chateado quando é arrastado para o final. No começo do programa, né, das séries, o nome dela realmente aparecia bem no começo das apresentações. Era Chespirito, Maria Antonieta de las Neves como Latilendrina, Carlos Villagrán como Kiko. Tinha uma ordem de apresentação dos atores. E a dela estava no começo. E ela disse que se ela voltasse para o elenco, voltasse para o Chaves, ela iria querer seu nome de volta no comecinho dos créditos e queria ganhar uma quantidade determinada X de salário e queria voltar a ser a mocinha do Chapolin.
Porque quando ela saiu, ela era a mocinha principal do Chapolin. A Florinda não era as mocinhas protagonistas do Chapolin. E aí o X-Espírito, tudo bem, beleza, tá ótimo, aceito. Vamos amanhã no escritório lá, no Televisa, vamos acertar o seu retorno. E aí, amanhã não, né, modo de dizer. E aí, quando foi na semana seguinte, ela foi na TV Azteca anunciar a demissão, que não iria mais participar de Pampa Pipilipsin, queria voltar com o X-Espírito. O pessoal lá entendeu de boas e tal. E aí ela foi para a Televisa assinar o seu contrato de retorno para as séries de X-Espírito. Chegando lá, ela tem uma decepção, porque lá no gabinete lá do diretor, lá onde eles iam assinar o contrato, o diretor lá, que eu não lembro o nome, tem escrito aqui no livro, disse para ela que não colocaria de volta o nome dela no começo dos créditos. Ia seguir a ordem. Como ela saiu e depois voltou, o nome dela ia pro final dos créditos, por último. E que muito menos ela ia ser a protagonista do Chapolin. O homem disse que a Florinda Mesa fez por onde merecer ser a protagonista, já que ela saiu e a Florinda ficou no lugar dela. Então a Florinda continuaria sendo a mocinha protagonista das histórias do Chapolin. E ela olhou para o X-Espírito pensando que o X-Espírito ia contradizer o homem, ia ficar do lado dela. Ela disse que o X-Espírito só fez balançar a cabeça concordando com o cara. Ela ficou possessa da vida, ficou super chateada. Disse que só não voltou atrás porque eu já tinha pedido demissão no outro canal. E aí ela não teve como voltar atrás. Mas por conta disso, o nome dela passou a ficar no final. Vocês podem observar, porque aqui no Brasil o SBT não passa, nunca foi de passar as aberturas originais dos episódios, só no Multishow. Mas se você olhar a abertura original, você vê que o nome da Chiquinha sempre aparece no último. Fala o elenco todinho, e Maria Antonieta de las Nieves como La Chilindrina. Sempre, sempre. Até mesmo no programa X-Espírito, depois de 300 anos depois, foi que continuou desse jeito, o nome dela nos créditos finais. E vocês podem reparar também que ela, depois disso, apareceu muito pouco nas histórias do Chapolin. Era muito difícil, só mesmo quando realmente precisava de duas mulheres, de duas personagens femininas, é que o X-Espírito botava a Maria Antonieta no Chapolin. Ela ficou muito chateada com isso, mas eu acho que ela não se arrependeu do seu regresso, porque a Chiquinha voltou a fazer sucesso, gravou LPs, hoje em dia ela, né, vive da personagem da Chiquinha. Eu tenho certeza que não é um arrependimento para ela ter voltado para o elenco de X-Espírito. E aí ela volta na temporada de 1975, no episódio Chiquinha, o Terror do Cortiço, exibido em março de 75, que é aquele episódio que fala do regresso da Chiquinha. Quando você assiste os episódios na ordem cronológica, episódio por episódio, como foi exibido no México, na ordem certa, como o Multishow faz, você entende aquele episódio do regresso da Chiquinha. Você entende porque que fala no episódio que ela foi morar com as tias. Porque ela passa vários episódios sem aparecer, porque ela havia saído do elenco do programa, obviamente. Quando você assiste de forma embaralhada, como o SBT faz, essa história deixa de ter sentido. Porque o SBT exibiu ontem um episódio de 78 com a Chiquinha. Aí exibiu hoje o episódio do regresso da Chiquinha. Regressou da onde, se a menina não saiu? Entende? Quando dessa forma assim embaralhada, a cronologia da história da vila deixa de ter sentido. E aí ela volta em 75 e permanece até 1994. Ou seja, a Maria fica, né? Volta pro elenco e fica de vez, não sai. Ela, quando o programa deixa de ser Chaves e Chapolin, La Chichara e passa a ser o programa X-Espírito, ela continua na fase, atuando mais como Chiquinha do que nos outros sketches também. Depois ela ganha outro personagem fixo, que é a Marujinha, que é uma personagem que ela não gostou de fazer, porque era uma prostituta, não se sentiu à vontade e tal. E aí ela fica até 1994. Em 1994 ela sai do elenco mais uma vez. É a segunda saída da Maria, dessa vez definitiva, porque o programa também não duraria mais muito tempo, né? O programa acabaria em 95, no ano seguinte, mas ela se retira um ano antes, em 94, para poder se dedicar à sua série própria. Aqui está La Chilindrina. Aquí está
Chilindrina, la chili, chili, chili les gustará. Aquí está la chilindrina, con grandes o pequeños quiere jugar. Con la televisión podemos desprenderle una estrellita al cielo. La televisión será nuestro boleto abierto al universo. También papá y mamá podrán viajar. Soy la chilindrina y les voy a contagiar de mi buen humor. Vengan amiguitos, les quiero regalar mi corazón. Aquí está la chilindrina, la chili, chili, chili les gustará. Aquí está la chilindrina, com grandes ou pequenos quero jugar. Com a série que ela fez com a Chiquinha, Fora da Vila. Em X-Espírito ela já não interpretava mais a Chiquinha. O X-Espírito resolveu acabar com os quadros do Chaves em 92, sem muita explicação, simplesmente disse que não queria mais fazer o Chaves. E ela ficou chateada porque ela disse que queria continuar fazendo a Chiquinha. Então, em 92 é deixado de gravar o Chaves, então a Chiquinha só existia nos circos, nas apresentações dos circos, até 1994, quando a Televisa aprova o programa dela. O Sr. Emílio Ascarga, o próprio chefão da Televisa, assiste o episódio piloto que ela gravou, gostou, deu aval para ser produzido e criou-se uma temporada de 17 episódios de Aqui Está a Chilindrina. Então, a Maria Antonieta de las Nieves saiu 2 vezes. A primeira em 73, porque teve bebê, continuou durante toda a temporada de 74, porque apresentou um programa no outro canal, voltou em 75, depois saiu de novo em 1994 para estrelar a sua própria série. Então já vimos só essa semana, só por enquanto a gente já viu a saída de Kiko, saída do Madruga, saída do professor, saída da Chiquinha. Outra pessoa que também saía do elenco de X-Espírito e voltava recorrentemente era a atriz Angelines Fernandes, a Dona Clotilde, a bruxa do 71. Ela, na verdade, não era exatamente do elenco fixo, não era uma pessoa que tinha a necessidade de estar lá toda vez gravando episódio. No começo da série, ela era apenas uma participação especial. A actuação especial, né? Angelines Fernandes, a Dona Clotilde. Então tinha vezes que ela aparecia muito, tinha vezes que ela sumia. Se você assistia aos episódios na ordem cronológica, mais uma vez, como o Multishow faz, você vai perceber, por exemplo, que na temporada de 74, a mesma temporada que a gente não tem a Chiquinha, ela some, a Dona Clotilde some a partir do segundo semestre de 74. Então, durante o primeiro semestre de 74, até julho, ela aparecia com certa frequência. Mas no segundo semestre de 1974, depois de agosto, a personagem some. O único episódio em que ela aparece durante todo o segundo semestre de 74, de agosto a dezembro, é no episódio da Briga dos Pombinhos, que foi exibido no dia 16 de setembro de 1974. É o único episódio em que ela aparece. Então ela passa toda a temporada, segundo semestre da temporada de 74, ausente de Chaves. Onde é que ela estava? Nesse tempo, a atriz Angelines Fernandes estava gravando uma novela também para a Televisa. A telenovela se chamava Ha Llegado Una Intrusa. Ha llegado una intrusa, original de Marisa Garrido. Foi exibida na Televisa em 1974 e teve no seu elenco Angelines Fernandes, que na época já trabalhava com o X-Espírito, e também tinha o Raul Padilha, que futuramente seria o Jaiminho Carteiro, mas que nessa época não trabalhava com o X-Espírito. Então eles já haviam contracenado nessa novela. Ela interpretava uma personagem chamada Carmelita. Procurei registro de foto, procurei registro de vídeo dessa novela, mas não achei nada. Só o que a Wikipédia diz. E aí eu também vi na Wikipédia que o SBT chegou a fazer uma versão brasileira dessa telenovela em 1983, chamada Vida Roubada. Então, quando a novela acaba, quando as gravações da novela acabam, já no comecinho de 75, Angelines sai da novela e para onde é que ela volta? Volta para o elenco de X-Espírito. O episódio que marca o seu regresso ao elenco de X-Espírito em 75 é o episódio O Primo do Seu Madruga, que foi exibido no dia 10 de fevereiro de 1975. Olá, Dona Florinda, que milagre!
E o mesmo digo eu, dona Clotilde. Que milagre vê-la por aqui. Sim, eu fiquei fora da cidade por alguns dias. Eu fui visitar os parentes mais velhos que tenho no interior. E não tem medo de múmias? É por isso aí que a dona Florinda fala que já fazia um tempo que não havia, e a desculpa que ela deu foi que tinha ido visitar uns parentes que moravam no interior. Então, mais uma vez quando você... Eu vou falar isso sempre. Mais uma vez quando você assiste os episódios na ordem cronológica, como o Multishow faz, você percebe essas ausências e esses retornos, né? Quando você assiste pelo SBT dessa forma embaralhada que eles fazem, você não nota se ela saiu, se ela não saiu, se ela ficou ausente, se ela não ficou. E ela fez isso algumas vezes. Aparecia episódio sim, episódio não. Ela só veio ficar realmente como uma integrante fixa do elenco de X-Espírito. Seu nome só veio aparecer em praticamente todas as aberturas a partir de 1980, quando virou o programa X-Espírito. Aí ela começou a aparecer mais nos quadros do Chapolin, ganhou uma personagem fixa na Turma do Chaveco, que era a Dona Maricota Natita, que era a Dona Cotinha, né, na nossa dublagem, a Dona Cotinha, que foi um nome que eu achei super adequado, ficou maravilhoso. E ela saiu no finalzinho de 1991, ela não chegou a ficar até o fim do programa. O último episódio que ela participa é o último episódio da temporada de 1991. Depois disso, ela precisa se ausentar para cuidar da saúde, passa meses internada no hospital. A ideia era de que ela fosse voltar para o programa X-Espírito. Pelo menos era isso que o elenco achava. Tanto que o que aconteceu com a atriz também aconteceu com a personagem dela, Dona Cotinha. Em um episódio se fala que ela ficou internada, mas que ela ia voltar para casa em breve. Ai, mamãezinha! Filhinha das minhas estranhas. Que bom que você veio. Me diz onde é que você foi. E eu fui lá no hospital fazer uma visitinha pra Dona Cotinha, coitada. E como é que ela tá? Bom, sabe, os médicos falaram que ela tá melhorando da melhoria. Quer dizer, porque a Dona Cotinha ficou doente de uma doença muito séria, né? Mas sabe, estão dizendo que logo, logo ela vai poder voltar pra casa. Ai, que bom, filha. A Dona Cotinha falou que ela tá muito agradecida da senhora ter se oferecido pra cuidar da casa dela, viu, mãe? Mas esse em breve não aconteceu, nunca chegou. Então, em 92, ela sai de vez também e não retorna mais. Ela vai cuidar da saúde, a saúde não melhora, passa meses internada, ela dá entrada na sua aposentadoria, ela se aposenta então não passa mais a participar dos programas de X-Espírito, até falecer em 25 de março de 94. Então, vamos lá, só contabilizando. Kiko já saiu, Ramon já saiu, voltou e saiu de novo, o professor Jafari saiu e voltou, Chiquinha saiu, voltou e saiu, Angelines, Bruxa de 71, saiu, foi fazer novela, voltou e depois saiu de vez e faleceu. Então, vocês estão vendo, que pouco a pouco a gente está vendo aí que todo mundo em algum momento da vida abandonou o X-Espírito nos seus programas, mas depois voltou. Outra pessoa que também saiu e voltou, não posso nem dizer que é uma saída, mas vale a pena colocar nesse vídeo, foi o ator Raul Chato Padilha, o Jaiminho Carteiro. Muita gente, muito seguidor, muita gente veio me perguntar, o Jaiminho e o Seu Madruga nunca contracenaram, por quê? A resposta é muito simples. Quando o Jaiminho apareceu no programa do Chaves em 1979, ele não era do elenco fixo, ele não era um personagem fixo. O personagem Jaiminho era só uma participação especial. Uma participação especial como foi o primo do Seu Madruga, o Seu Madroga, uma participação especial como foi a Malítia, a Malu, uma participação especial como foi a Pati, a Glória, a tia da Pati. Era apenas uma participação especial, não era um personagem fixo. Então ele apareceu, Jaiminho, durante alguns episódios de 1979. Quando foi 1980 que Chaves deixou de existir e virou o programa X-Espírito, Raul Padilha chegou a participar de, no máximo, 4 programas. Né? Para mais de 30, né? Então tem diferença. Sumiu. Participou de 4 programas e depois saiu do elenco de X-Espírito. A sua participação dele se venceu e ele foi trabalhar em outros programas da casa. Ele fazia parte de um elenco de apoio da Televisa. Era um elenco que era escalado para participar de diversos programas, para servir de escada, né, para o comediante fazer a piada. Ele era elenco de apoio. Então ele não era do elenco de X-Espírito, ele não estava fixo no programa X-Espírito. E aí ele saiu.
Quando foi em 1981, Ramon volta, como já foi falado, né, nos vídeos anteriores. E em agosto de 81, parece que Chespirito, já pressentindo que Ramon ia sair do elenco, ele convida o Raul Padilha para fazer parte do elenco fixo. Aí sim, em 30 de agosto de 1981, durante a Caminata por la Solidariedade, a gente já falou sobre isso nos vídeos anteriores, mas é nessa ocasião aí, na Colômbia, que o Raul vai, como Jaiminho Carteiro, e Chespirito convida ele para fazer parte do elenco fixo. E no começo ele não queria, porque ele não queria se fixar num personagem, não queria se fixar num programa. Ele gostava de fazer ponta em vários programas. Mas quando ele viu o carinho do público, a multidão, olha a multidão de gente aí, de fãs. Multidão de gente, não é lógico, né? Mas olha a quantidade de gente aí, de fãs recebendo com carinho um elenco que já não tinha Seu Madruga, que já não tinha Kiko, mas mesmo assim era muito querido pelo povo. E aí ele não tinha como recusar. Ele aceitou. Em 1982 acontece o episódio A Chegada de Jaiminho. E aí Jaiminho passa a fazer parte do elenco fixo do programa em 82 e só sai porque infelizmente faleceu no dia 3 de fevereiro de 1994. Outra pessoa que também abandonou o elenco de Chespirito foi a sua senhora, a sua musa, a sua paixão, Florinda Meza. Sim, Florinda Meza também saiu do programa, do elenco de Chespirito em um determinado momento. E aí, nesse caso, né, teve o apoio inclusive do marido. Por quê? Em 1991, Florinda Meza foi contratada para protagonizar a novela Milagro y Magia. Milagre e Magia. Não só protagonizar, como escrever, produzir. Ela escreveu o roteiro, ela escreveu, né, a novela, ela produziu e foi dirigido, né, teve a ajuda da direção artística do seu maridinho, Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, que teve que se duplicar com seu programa e ajudando Florinda na novela Milagre e Magia. A história dessa novela se passa nos anos 20, nos anos 30, foi na época da Revolução Mexicana. Ela interpretava a protagonista Elisa, que tinha uns desencontros com seu amante, com o amor, né, que é o outro protagonista. Nós já falamos muito sobre essa novela aqui nos Chespirotadas. E aí, durante boa parte da temporada de 1991, Florinda Meza está ausente do programa Chespirito. Então, durante essa época em que ela está ausente, o Chespirito não gravou quadros de Los Caquitos, da Turma do Chaveco, porque da Turma do Chaveco a personagem da Shimon Trufe era principal, era super engraçada, era que ele se matava de rir com a personagem, então ele decidiu não gravar o quadro do Chaveco durante a ausência da Florinda. Enquanto isso, gravava Chaves, Chapolin. Durante esse período, Maria Antonieta de las Nieves voltou a ser a mocinha nas histórias do Chapolin. Então, por exemplo, é apenas numa situação dessa, da ausência da Florinda, que a gente vê, por exemplo, a Maria Antonieta como a camponesa simples de nobre coração. Desculpa, Chapolin, eu te assustei. Dessa vez assustou sim. Mas se eu só sou uma simples camponesa de nobre coração que todos os dias vai ao bosque buscar lenha. Ah, mas o que estava fazendo uma simples camponesa de nobre coração dentro de uma tumba? Lenha e não... E aí a gente pode matar um pouco da saudade da época em que a Maria era a protagonista das histórias, né? De 73, lá para 91. Agora, uma coisa curiosa que a gente pode notar nessa ausência da Florinda do elenco de Chespirito é que ele, nesse caso, não inventou desculpa para a saída da Dona Florinda. Os outros personagens, quando saíram, tinham desculpas. Kiko foi morar com a tia rica dele. Seu Madruga foi atrás de fortuna. Dona Clotilde foi visitar umas parentes. Chiquinha foi morar com as tias ricas. Mas a Dona Florinda, ela não saiu do programa. O quadro do Chaves era gravado como se a Dona Florinda estivesse sempre ou no restaurante ou dentro de casa.
Tanto que quando o professor Girafales vai visitar ela na vila, mesmo ela não estando no elenco, não participando das gravações, o professor entra na casa, leva as flores, vai visitar a Dona Florinda como se ela estivesse lá. Então a atriz estava ausente, mas a personagem, aqui na casinha dela, aqui embaixo, não ficou ausente durante a ausência da atriz. Isso é muito curioso. Você veio ver a velha caduca ou a Dona Florinda? A Dona Florinda. Mas então quem é a velha caduca? A mesma pergunta me fizeram faz um tempo. Mas a Dona Florinda não tá em casa. Como você sabe? Porque há um tempo eu vi ela saindo, mas me disse que não demora pra revoltar. Olha, Chaves, você me faria um favor? Sim. Se você a vir, fale que eu volto logo, hein? Sim, e se eu não a vir, o que eu falo? Você é uma besta. Não ficará brava se eu falar isso? E aí, quando as gravações da novela Milagre e Magia terminam, Florinda Mesa imediatamente volta para o elenco de Chespirito. Seu regresso se deu no dia 2 de novembro de 1991, no episódio O Atentado ao Delegado, parte 1. E aí ela já volta, né, estrelando mais uma vez como a louca Chimoltrúfia. Para terminar, outra pessoa que também saiu do elenco de Chespirito por determinado tempo foi Edgar Vivar, o Sr. Barriga. Isso se deu em 1992. O elevador não funciona. O que ele tem? O elevador nada, mas o assessorista sim. Eu tô falando do botijão. Algum problema com o botijão? Nada, não. É que tá sobrando muitos quilos de peso e pelo mesmo conseguinte, os médicos do seguro resolveram internar ele numa clínica pra fazer uma redação. O quê? Uma redação, ou seja, uma redação de peso. Não seria redução. Não, pode ser o que for, mas que ele precisa, ele precisa. Por que eu vou dizer que não se é assim? Bom, tomara que ele consiga emagrecer, não é? Pode crer, viu? Mas enquanto isso, vocês vão ter que subir pela escada. Edgar Vivar precisou se ausentar para cuidar da sua saúde. A gente sabe, né, que não é nenhuma novidade que por questões do peso ele tinha alguns problemas de saúde em decorrência da obesidade. E aí ele teve que se tratar numa clínica para poder perder peso. E o que aconteceu com o ator na história dos Caquitos, do Chaveco, aconteceu a mesma coisa. Então, na história da Turma do Chaveco, quando o botijão some, a desculpa é a mesma coisa, que ele foi se tratar da sua saúde e foi perder peso. Então, a última aparição dele antes disso foi no episódio Mas Que Porcaria de Furto. É o último que ele aparece. Depois disso, ele não aparece mais. Por conta disso, ele perdeu as gravações, ele não esteve presente nas gravações dos últimos episódios de Chaves e de Chapolin. Você vê aqui nos vídeos da sketch, né, do Chaves, a cadeira enorme do Nhonho está vazia, porque ele não está gravando, está cuidando da saúde. E também não participou das gravações da última história de Chapolin. O Chaves é o da aula de inglês e do Chapolin é Mulher Tirana, Marido Banana, de 92. Ele passa alguns episódios ausentes. Ele passa cerca de 13 episódios ausentes do programa Chespirito. E aí, depois desses 13 episódios, sendo que 4 no mês, né? 4, 8, então ele passou cerca de 3 meses ausente do programa Chespirito. E depois desses 3 meses, ele retorna no episódio Adivinha Quem Vem Para Ficar? Que aí é o episódio que ele sai da clínica e volta para a Turma do Chaveco. E aí ele fica até o último episódio do programa Chespirito em setembro de 95. Fiel. Ai, Chimoltrúfia. Ai, botim. Ai, essa foi a surpresa mais surpreendida que podia ter no mundo desse planeta. Ai, botijão, é que eu pensei que você ia demorar mais pra voltar pra casa. A volta agora não estava nos meus planos. Mas sabe, eles lá me soltaram antes porque me recuperei. Inclusive, muito antes do que eles esperavam. E você sabe por quê? Por quê? Porque eu era o melhor cliente que eles tinham na clínica. Então é isso. Então, agora sim, estou encerrando de vez a sessão Quer Que Eu Chame um Táxi, mostrando que todos os atores do elenco
fixo, né, do elenco principal de Chespirito, em algum momento abandonou o programa. E isso nunca foi problema para Chespirito. Chespirito sempre deixou as portas abertas para quem quisesse sair e quem quisesse voltar. Se depois do que aconteceu com Ramon ele quisesse ter querido voltar, Chespirito ainda teria aceito. Então o Seu Madruga poderia ir e voltar, ter regresso do Seu Madruga várias vezes, que Chespirito teria aceito ele no elenco. Posso pressupor, posso imaginar que se o Carlos tivesse querido voltar e tivesse falado diretamente com o Chespirito, poderíamos ter tido um regresso do Kiko nos anos 80. Né? Lógico que por questão de orgulho e tal, isso nunca chegou a acontecer. Mas imagine só, né? Se Carlos tivesse querido voltar. Então, sair do programa nunca foi problema para o Chespirito. Ele deixou sempre de portas abertas. O problema da treta dele com o Carlos não foi por causa da saída, foi por causa do uso indevido do personagem. Então, encerramos de vez a nossa sessão. Espero que vocês tenham gostado desses vídeos. Depois vocês podem me mandar por direct sugestão de mais vídeos para poder fazer, né? Enquanto tiver quarentena e tiver tempo para fazer, né? Porque logo logo, se Deus quiser, graças a Deus, a situação vai melhorar, a quarentena vai acabar e a gente vai poder voltar à nossa vida normal. Logo logo eu vou poder voltar a trabalhar. Enfim, um abraço a todos e por enquanto que as coisas não ficam normais, fiquem em casa.